Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado, e hoje nós vamos falar sobre emprego. Você está bem empregado, está contente com o seu emprego, está querendo conseguir uma vaga nova no mercado de trabalho? Nós vamos conversar hoje com a Cris Kerr. Ela é coach de carreira e eu agradeço você desde já a presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada pela oportunidade, Edson. E aqui comigo na condução do programa, a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Edson. Bom dia, Cris. Como você está empregada, eu não vou deixar você fazer a primeira pergunta, eu vou fazer a primeira pergunta hoje para a Cris. Combinado. Cris, eu estava vendo essa semana que a pessoa, quando ela quer conseguir um emprego, ela é contratada pelo currículo, mas depois ela é demitida pelo comportamento que ela tem na empresa. Isso é verdade, não? 100% verdade, Edson. Infelizmente, né, o currículo, ele traz uma porção de informações sobre a história da pessoa, mas de verdade, muitas vezes, o que vai tornar inviável a permanência dessa pessoa naquele grupo é o comportamento dela. Então, às vezes, ela pode ser tecnicamente muito competente, mas não ter habilidade social nenhuma. E aí, quem consegue trabalhar com uma pessoa, né, que tem comportamentos inadequados, ou não sabe trabalhar em equipe, ou não consegue dividir espaço, é quase impossível. Então, não dá para a gente ter alguém na equipe que, em vez de agregar, né, atrapalha. Então, isso aí é 100% verdade e já é uma premissa aí já bem antiga no mercado. Cris, e nesses casos, para a pessoa que tem dificuldade, às vezes a pessoa acaba reconhecendo que ela tem dificuldade de trabalhar em equipe ou de lidar com outras pessoas. Às vezes falta jeito para conversar, né, para falar, coisas básicas. Para essa pessoa que reconhece, o que ela pode fazer para melhorar esse traço, esse perfil? Então, a gente hoje em dia tem muitas ferramentas. Na verdade, a gente tem muita informação, né? Eu acho que hoje com a internet, com os cursos online, você tem muita coisa que você pode aprender. E o mercado tem falado muito dessas tais de soft skills, que são justamente essas coisas do comportamento, né? A comunicação, a gestão do tempo, o trabalho em equipe, flexibilidade, a pessoa ter disposição de aprender ou aprender a se comunicar melhor. Então, são coisas que alguns de nós, né, temos como assim, mais fáceis, já vieram aqui no pacote inicial, e outras coisas que a gente tem que aprender. E eu acredito que tudo a gente tem a oportunidade de aprender, a gente sempre tem a oportunidade de melhorar. Mas a gente tem que se interessar e tem que querer fazer isso, né? Tem que ser uma coisa intencional, com vontade. Mas, Cris, tem uma palavra que eu gosto muito, que é do jovem aprendiz, sabe? Imagina que quando ele está começando na empresa, tem alguns comportamentos ou algumas dicas que são mais fáceis de serem assimiladas. Mas quando o camarada já é velho de emprego, tem coisa que é difícil mudar, né, Cris? Então, se o cara é fofoqueiro, por exemplo, como é que você vai mudar isso? Essa é uma boa pergunta, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente, quando está mais velho, se a gente entender, se a gente assumir que aquilo é um problema, a gente tem condição de pelo menos criar estratégias. Eu trabalho muito com isso. Então, tem pessoas que me procuram e falam: Cris, olha, eu estou bem na empresa, mas eu sou muito estourado. Eu preciso aprender a me controlar nas reuniões. E a gente dá uns truques, né, para a pessoa, inclusive até dela pensar em outras coisas, dela não entender aquilo como uma agressão pessoal. Claro que eu não sou psicóloga, então, em alguns casos, a gente tem a psicóloga tratando o passado, por que a pessoa reage daquela forma, como é que ela interpreta. E eu entro, né, fazendo parceria com essas psicólogas numa parte mais prática, por conta da minha experiência em mundo corporativo. Então, a gente conversa em bases muito práticas. Como é que a pessoa pode se portar, como ela pode ter uma estratégia de entrar numa reunião mais preparada, de ter mais cenários, mais respostas para não se sentir acuada, porque muitas vezes essas reações da fofoca ou de um comportamento inadequado, de uma reação inadequada, às vezes ela é fruto de uma insegurança, às vezes ela é fruto de às vezes até a pessoa está imaginando que as pessoas estão entendendo que ela é assim ou assado. Então, a gente tem estratégia, é nesse sentido que eu digo que mas a pessoa precisa se conscientizar, porque se ela achar que é só uma coisa que os outros estão falando, ela não vai querer mudar, e aí não tem trabalho, nem técnica, nem nada que funcione, não tem jeito. Cris, você dá mentorias, né?
também. Das pessoas que te procuram, que você já atendeu, assim, existe alguma questão específica que você reparou que aparece com mais frequência? Então, a gente tem 2 processos, né? Um é o coaching, que ele é muito aplicado para quando a pessoa está num momento assim, puxa, será que eu vou? Será que eu continuo nessa carreira? Será que eu mudo? Não estou sabendo se eu me atualizo. Então, às vezes, é um momento assim que existem muitas questões. Então, a gente recomenda o coach, que é um processo fechado, 10 sessões, onde eu instigo a pessoa a pensar para ela tomar uma decisão, fazer um plano e seguir naquele plano e testar para ver se ela está ok. Já existem outros profissionais que eles estão, por exemplo, no mercado, eles assumem uma nova posição. Então, eu não era líder ou eu não era gerente, de repente eu assumi e, nossa, eu não estou sabendo ser um bom gerente. Eu estou com dúvida como é que eu podia ser um gestor melhor, eu não estou sabendo dar feedback. Então, aí a mentoria vem, porque eu trato com esse cliente de acordo com as questões que ele está trazendo, que tem muito a ver, respondendo um pouco do que você falou, da cultura da empresa que ele está. Às vezes, um profissional, ele se deu muito bem, ele teve ótimos resultados numa cultura, num ambiente, e de repente ele muda e às vezes ele não absorve, ele não entende, ele não entende quais são aqueles valores, ele não entende o que é importante. Então, isso é muito comum. Então, meu trabalho justamente é ajudá-lo também com ferramentas, questionamentos e tal, para que ele consiga ter uma performance melhor. Deixa eu voltar um pouco à questão da idade, é fácil de saber por quê. A meninada que sai da faculdade sai voando, né, Cris? Em alguns aspectos, sim. E sai e faz tudo 3, 4, 5 vezes mais rápido do que a gente, muito antenado, tem resposta para tudo. E aí aí uma pessoa que tem a idade que eu tenho, por exemplo, ou ele se adapta, ou ele vai ficar em casa jogando dama com os colegas do bar, né? Porque não vai ter lugar para ele. Olha, essa é uma pergunta boa. Na verdade, eu acho que a gente, de uns anos para cá, a gente tem ouvido e lido muita coisa, que é a primeira vez que a gente tem tantas gerações diferentes trabalhando junto, né? Então, você tem desde o aprendiz, como você falou, né? Aí você tem o estagiário, aí você tem o que já se formou e está começando a trabalhar, aí você tem o outro que já está lá com uns anos de experiência. Então, você tem N gerações que vêm e tem uma relação com o trabalho diferente. E muitas vezes, em empresas familiares, você tem às vezes até o dono, né? Ou aquele cara do conselho que está lá com seus 70, 80 anos. Então, obviamente que você tem visões do trabalho, da hierarquia, do seu papel muito diferentes. Né? Muito, assim, chega às vezes até antagônicas. Mas tudo leva a crer que a diversidade traz muito, agrega muito. Então, eu acho que o desafio é a gente aprender, tanto uma geração a olhar para a outra com o que ela tem para trazer para a mesa e o que a outra também tem, e o que ela precisa aprender. Eu acho assim, todos nós, com as mudanças no mundo, nós estamos todos tendo que aprender, desaprender, aprender de novo. O que eu fazia antes não vale mais. Isso geral, para todo mundo. Não tem como a gente pensar em algo diferente disso. Porém, eu acredito que, sim, os mais novos têm uma capacidade de lidar com as tecnologias, eles são muito antenados, como você mesmo falou, mas muitas vezes eu vejo muito sofrimento, às vezes por falta de maturidade. Porque alguns processos precisam ser passados. É muito difícil a gente dar um feedback para uma pessoa, não é fácil demitir alguém, não é fácil contratar. Então, a gente vê que quando eu tenho times que têm essa variedade, as pessoas conseguem trabalhar junto, a gente percebe que um colabora com o outro e não contra o outro. Né? Então, eu vejo... Bom, eu sou uma pessoa que gosta de gente, né? Então, eu vejo como muito positiva esse desconforto que, às vezes, os mais jovens não traz, a maturidade que a gente pode entregar para eles. Eu acho que a parceria é boa. Aí, assim, pelo que a gente vê, tanto na redação, mas fora também, as duas partes têm que estar abertas, né? Para aprender um com o outro. Na redação, a gente tem uma diferença, assim, de faixa etária que é impressionante. E aqui funciona bem. Mas aí também vai de acordo com a pessoa que está liderando essa equipe, né? O jeito que ele lida com todo mundo, que ele faz ali o gerenciamento das relações, né? Isso. Didi, você sabe que eu aprendi uma coisa. As pessoas, elas podem esquecer o que você fala,
mas elas nunca esquecem como você as faz sentir. Isso é uma frase de uma ativista americana que eu gosto muito. Então, eu acho que quando a gente faz e tem consideração genuína pelas pessoas, a gente encontra um caminho. Quando a gente não tem, fica complicado. O Cris, eu estava vendo aqui um material que eu selecionei, que nós conversamos um pouco antes, e aqui está escrito assim, olha, o mercado de trabalho valoriza protagonismo, flexibilidade, comunicação em trabalho, resiliência, comprometimento, interesse, proatividade. O cara tem que ser um gênio, então. Essas são aquelas características, né, que eu trouxe para você que o mercado de trabalho realmente valoriza. E até na resiliência, eu até traria um ponto. Hoje tem essa outra linha que fala do ser antifrágil, da gente não se quebrar, né, com a primeira frustração. Então, vai além da resiliência. Eu não acho que, de verdade, claro que todo mundo quer o ideal, né? Todos nós gostaríamos de ter o máximo de características. Mas eu acredito que o bom gestor, quando ele faz uma contratação, ele tem um problema para ser resolvido, né? Que é muito do que a gente estava conversando sobre empregabilidade. O que é empregabilidade? É eu ter uma habilidade, eu ter algo que eu possa suprir, resolver um problema de alguém e alguém que queira que eu supra essa realidade, né? Na verdade é isso. Não tem muita... e também tem a sua disposição. Você pode, sei lá, o horário cabe, estou na fase de vida que eu consigo atender. Então, o que eu vejo assim, o gestor, ele olha dentro de tudo isso que ele valoriza, dependendo do momento, ele vai precisar mais de uma do que de outra. Então, uma empresa que está passando por mudanças, ela vai valorizar uma pessoa que é flexível, que está disposta a aprender, que já trabalhou em diferentes grupos. Uma empresa que está bem estável, mas quer um gestor, talvez ela vá valorizar mais a capacidade de liderança, essa pessoa, a comunicação dela, o protagonismo dela de montar uma equipe. Então, sempre tem alguma coisa que aquela pessoa que está contratando, para ela vai atender mais. Então, a gente sempre brinca que a entrevista precisa dar um match. A gente também tem que se ver naquela posição e a empresa tem que ver a gente nessa posição. Nós estamos conversando hoje com a Cris Kerr, ela é coach de carreiras. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso Band Entrevista. Até já. Voltamos com o nosso Band Entrevista de hoje, conversando com a Cris Kerr, que é coach de carreira. Dite. No bloco anterior, você estava comentando sobre essa questão do antifrágil, né? Mas tem uma coisa que eu ouço, eu já ouvi algumas vezes de pessoas mais velhas que eu, assim, 45 mais, 40 por aí, de falar que essa galera mais jovem que está entrando no mercado de trabalho é muito sensível, está mais sensível do que era. E todo mundo fala, antigamente não era assim, na minha época era melhor, não sentia tanto. Você percebe dessa forma também? Olha, eu gosto muito de gente, que nem eu falei no bloco anterior. Então, para mim, como as gerações trazem coisas diferentes, eu gosto de ver o lado positivo. Sabe? Eu gosto de aprender com esse desconforto, eu gosto de me botar nesse lugar. E eu acho que algumas reflexões são válidas de ambas as partes, né? Eu acho que o mundo mudou mesmo, tem muita coisa que eu, quando era jovem, nem pensava, não imaginava dentro do próprio mercado de trabalho. Questões que hoje a gente fala abertamente sobre assédio, sobre posicionamento da mulher, uma opção de coisas que não eram tratadas. Isso não quer dizer que elas não existiam. Então, o que eu acho é que tem hora que algumas coisas ficam grandes demais ou ignoradas demais. E eu acho que é sempre difícil a gente encontrar o equilíbrio, né? A gente tem a tendência, quando a gente não tratou um assunto, a tendência nossa, às vezes, é hipervalorizar até que a gente chegue num equilíbrio. Então, eu acho que, não desmerecendo, né, a classe, o grupo mais velho, que eu também faço parte, que às vezes a gente tem uma percepção, e eu acho que o nosso papel é encorajar os mais novos
a resistirem, a entenderem que as coisas realmente fazem parte de um processo, que as coisas não têm, às vezes, a velocidade da internet, que nós não somos aplicativos de celular que 24 horas nós estamos atualizados. Então, eu acho que às vezes há um conflito também, por exemplo, quando a gente fala de carreira. Carreira é uma coisa construída por anos. Você constrói, assim, com muito esforço e muito trabalho, toda uma reputação. Né? Então, não é no primeiro trabalho, na primeira frustração, que as coisas ou vão desmontar totalmente ou vão ser construídas totalmente. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós podemos ajudar os mais jovens a trabalhar essa paciência um pouco, essa construção. E gosto também dos mais novos que puxam a gente um pouco para aprender coisa nova e para tirar também esse discurso. Então, eu gosto mais de ficar no meio termo aí. Ô, Cris, tem um supermercado que eu vou sempre, obviamente, que eu não vou falar o nome aqui, mas tem menos caixas trabalhando, porque as pessoas já estão com o seu carrinho, cada uma faz a sua pesagem, coloca lá, paga, faz tudo sozinho. Tem algumas profissões que estão sob risco? Tem, infelizmente, acho que todos nós percebemos. Eu, por exemplo, não era uma usuária das compras online, né? Eu já trabalhava em 2017, 2018, eu estava num projeto e eu via a pessoa comprando maquiagem, não sei o que, tudo. Eu falava, gente, eu não me vejo comprando. Né? Entrou a pandemia, eu agora sou uma freguesa de certas coisas. Eu não voltei para alguns hábitos de compra que eu tinha anterior. Então, assim, o mundo mudou. Essa é um mercado que está muito em risco, o varejo, todos nós percebemos mudanças, né? Então, hoje você fala de lojas conceito, mas a pessoa vai olhar lá e depois ela vai comprar na internet. Então, assim, essas profissões que podem ser, assim, a parte de administração, você vê antigamente o estagiário de um escritório de advocacia, ele ficava lá lendo as coisas, depois fazendo pesquisa. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue mapear e fazer um levantamento assim, que nenhum de nós consegue fazer rápido. Então, algumas coisas, algumas posições correm, sim, risco. A gente vê e percebe isso. Porém, eu acho que mesmo aquelas que são ditas eternas, como a área da saúde, a área da educação, elas estão passando por transformações absurdas, né? Então, a própria questão do EAD, a própria, por exemplo, cirurgia por robô. Quem que imaginava isso anos atrás, né? Agora, isso, o médico que recebeu uma formação técnica, ele vai ter que aprender isso. Mas ele continua sendo essencial no diagnóstico. Então, tem algumas profissões que a gente percebe que a parte analítica, a parte de diagnóstico, a parte de relacionamento, elas vão continuar presentes. Mas aquelas que você tem função mais repetitiva ou de, assim, mais simples, a gente pode dizer, essas correm mais risco, com certeza. Quando a pessoa vai procurar um emprego, às vezes ela está chegando no mercado de trabalho agora ou está mudando de área, né? Porque acontece bastante agora, as pessoas não ficam mais 20 anos na mesma empresa, né? Quando isso acontece, a empresa faz o processo seletivo dela, mas a pessoa que está procurando um emprego também tem que ter algumas coisas em mente, né? Fazer a própria análise da empresa que ela busca. O que a pessoa deve ter consciência para buscar um novo emprego, para buscar o primeiro emprego? Bom, eu acho que muito importante é fazer o seu currículo, né? Saber contar a sua história. Eu falo fazer o currículo, não é só pegar um papel lá, computador, escrever, não é isso, né? Mas é saber contar a sua história. Então, quem está começando a entrar no mercado, se puder já na faculdade, fazer estágios, se envolver, às vezes até projetos que a pessoa tem, um projeto social que eu ajudo, que eu participo, que eu lidero, isso tudo é muito bem visto por causa do tal protagonismo que você estava falando antes. Então, se a pessoa puder ter essas coisas, ela deve colocar isso no currículo dela. Então, ela deve saber contar. E óbvio que ela vai precisar de uma primeira oportunidade. Todos nós precisamos, né, começar por algum lugar, não é mesmo? Então, às vezes, a gente tem que aceitar uma posição que a gente vai ter que aprender muito, que a gente vai ter que se sujeitar, mas sempre tem alguém que nos dá essa primeira oportunidade. Quando você já é um profissional, que você já sabe mais o que você gosta, você já está num nicho específico ou uma carreira específica, é muito interessante que você procure empresas ou posições que tenham a ver com aquilo que você pode oferecer. Lembra aquilo que eu falei? Quer dizer, eu tenho que resolver um problema da pessoa, né? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas ficam, às vezes, desesperadas, saem espalhando, entrando em portais, fazendo 1000 pesquisas, se aplicando para tudo. Isso não é bom.
porque você acaba, a mesma pessoa que às vezes está recrutando para uma posição, ela está recrutando para outra e ela começa a ver seu currículo para tudo. Isso não é legal. É bom você, assim, se aplicar, se apresentar para posições que você acha, e principalmente lugares que você tem algum tipo de afinidade, né? Às vezes, no desespero, a pessoa pega lá uma posição porque está aflita de pagar as contas, mas isso tem curto prazo. Então, em termos de carreira, isso não é bom. Eu entendo, eu compreendo, mas a gente tem que saber que tem riscos, né? Agora, se você está fazendo uma transição, eu acho que o mais prudente é você fazer um plano mesmo. Eu também trabalho muito com isso, onde a pessoa percebe, às vezes, como você disse, está todo mundo mudando de carreira. Então, eu mesmo tenho uma pessoa muito próxima a mim, que ela trabalhava com publicidade, super feliz, fazia todo esse material que a gente conhece, tradicional, de agência. Ela começou a perceber que isso ia mudar. E ela começou a pesquisar essa questão do user experience, que era um negócio completamente diferente. E hoje ela está numa multinacional, mas ela teve que fazer aí uma trajetória, trabalhando, se atualizando. Então, eu acho que se você puder fazer um plano, eu acho que você faz essa transição com mais consistência. Ô Cris, e quando você contrata uma pessoa e essa pessoa começa a trabalhar, você fala assim, pô, mas isso aqui não é o mesmo cara do currículo, é outro. Você tocou num assunto também delicado. Você sabe que o LinkedIn fez uma pesquisa muitos anos atrás, e parece que isso não mudou muito não, de que nós, no Brasil, nós mentíamos muito nos currículos. Então, por exemplo, uma clássica sou fluente em inglês. Essa é clássica, né? E aí a pessoa, porque às vezes a pessoa fala, é uma empresa brasileira, não vai usar, mas às vezes o material dela é internacional, às vezes ela tem uma sede fora que vai querer interagir. Então, o que acontece? Hoje, cada vez mais, quando as pessoas estão recrutando, elas estão confirmando. Então, como é que elas confirmam? Elas confirmam, se você tem LinkedIn lá e alguém faz recomendação, eu já recebi ligação. Escuta, você trabalhou mesmo com fulano, como é que ele é, não sei o que, etc, etc. As pessoas cruzam informação do que você põe na rede social, das coisas que você faz, do seu jeito. Então, assim, é muito importante, se você teve um problema com uma empresa, peça ajuda para alguém, para ajudar você a contar a história, mas não omita as coisas, porque elas aparecem. E isso, assim, o candidato perde credibilidade. Eu mesmo, quando estava no mundo corporativo e ia contratar, quando eu via uma pessoa muito montada, sabe aquela coisa muito assim, você falava, gente, o que essa pessoa está escondendo? Né? Então, quando a pessoa vem com umas respostas muito ensaiadas, quando eu pergunto, olha, eu queria saber um fracasso que você teve na sua vida profissional, principalmente quando é um profissional mais maduro, certeza que ele fez alguma bobagem, porque todo mundo faz bobagem, nós somos seres humanos. Né? A gente entrou num projeto que deu errado, a gente teve um chefe que a gente não gostou. Então, quando eu pergunto e a pessoa responde sinceramente, isso me dá muito mais credibilidade. Agora, quando a pessoa vem com aquela resposta, não, eu sou aquela, né, clássica, eu sou perfeccionista. Falo, gente, né, seja sincero, fala a verdade. Então, aí eu acho que isso minimiza, né? E eu acredito que os processos bem feitos, eles ajudam a minimizar. Por isso que, às vezes, tem dinâmica, tem uma busca de informação, tem o currículo, tem as entrevistas por diferentes pessoas. Então, talvez nós três entrevistando, né, nós tenhamos, assim, observações completamente diferentes, percepções diferentes, né? Então, as empresas têm feito isso. Você mencionou as redes sociais. Hoje em dia, dificilmente alguém não tem Instagram, Facebook, Twitter, enfim. As empresas que recrutam estão de olho nisso, e isso pode ser um ponto que barre a pessoa de ser contratada? Olha, elas estão de olho, é um assunto muito delicado de se falar, né? Ainda mais num país aí que a gente fala muito de liberdade, de opinião, privacidade e tal. Mas a verdade é que aquilo que a gente publica, ele está lá. Você pode até apagar, mas você tem até como achar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, se eu sou uma pessoa que muito argumentativa na internet, se eu posto comentários às vezes muito acalorados e tal, tudo bem, você pode ser assim, mas pode ser que tenham empresas que falam, olha, eu não gostaria de ter esse perfil comigo. E acho que é um direito de todos, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Não acho que é para você ser fake, né? Como a gente estava comentando, mas você ter cuidado daquilo que você se posiciona, das coisas que você gosta e tal, porque isso, sem dúvida, é avaliado. E é muito fácil, né? Acho que qualquer um de nós, a gente, mesmo a rede profissional, LinkedIn,
Você entra lá, você fuça, você vê o que a pessoa gosta, que empresas que ela segue, como é que ela se posiciona. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente está muito exposto. Já caminhando para a parte final da nossa entrevista, o Cris, para você responder rapidamente. A pandemia ajudou quando as pessoas começaram a trabalhar online, mas ele escondeu muita coisa também. Então, você sabe, a pandemia, aquela história, eu gostei daquela figura de que foram vários barcos diferentes no mesmo mar. Eu, por exemplo, pessoalmente, para mim, eu tinha muitos clientes que tinham muito preconceito de serem atendidos online. Então, eu ficava com um público mais limitado aqui. Só que, por exemplo, eu tenho experiência internacional. Então, tinham pessoas que estavam fora do Brasil, que queriam me acessar e que tinham um pouco desse preconceito. Então, eu acho que a pandemia trouxe alguns benefícios da gente aprender a usar ferramentas, da gente fazer reuniões mais produtivas, da gente ter menos deslocamento. Eu acho que as empresas ainda estão tentando descobrir qual que é o melhor modelo. Eu acho que tem funções que o modelo assim, híbrido funciona bem. Que você tem lá uma interação com as pessoas, mas você volta e trabalha. Tem gente que trabalha muito bem em casa. Agora, tem gente que não conseguiu se adaptar, tem gente que distrai, tem gente que não tem estrutura. Então, eu acredito que ainda a gente vai levar um tempo para entender quais as profissões que eu preciso e algumas não tem como, eu tenho que estar presente, eu tenho que me relacionar, eu tenho que interagir, e outras que permitem algumas coisas que eu possa fazer do meu escritório ou fora, né? Então, acho que ainda estamos aprendendo, para ser verdade. Escondeu, mas também revelou outras coisas, eu acho que nós ainda estamos nessa fase, assim, pós de aprendizado. Conversamos hoje aqui no Band Entrevista com a Cris Kerr, ela é coach de carreira. Esperamos que você tenha aprendido a se comportar no seu trabalho e tenha adquirido muitas ideias também para o seu futuro. Obrigado, viu, Cris? Volte sempre. Imagina, foi um prazer, gente. Obrigada. Tchau, Didi. Tchau, Edson. Obrigada, Cris. Obrigada, Didi. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um Band Entrevista. Um bom final de semana para você. Até lá, fiquem com Deus.